Coeficiente de permeabilidade nos solos. Este é um trabalho apresentado ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Unidade Curvelo, para o curso de Engenharia Civil na disciplina de Mecânica dos Solos 2 de 2023-1. Nosso grupo é composto por mim, Evelyn, pelos meus colegas Luísa e Vinícius, que também apresentarão a seguir. Nosso professor orientador é o Dr. Tiago Bonjardim Porto. Em nosso trabalho, nós teremos uma breve introdução, falaremos sobre permeâmetro de carga constante, permeâmetro de carga variável, ensaios de campo, valores típicos de coeficiente de permeabilidade, variação do coeficiente de permeabilidade de cada solo, uma conclusão e algumas referências. A permeabilidade dos solos. Vamos falar sobre a Lei de Darcy. Experimentalmente, em 1850, Darcy verificou como os diversos fatores geométricos indicados na figura influenciavam a vazão da água, expressando a equação que ficou conhecida pelo seu nome, Q igual a K vezes H sobre L vezes A, onde Q é a vazão, A é a área do permeâmetro, K é uma constante para cada solo que recebe o nome de coeficiente de permeabilidade. A relação H, a carga que se dissipa na percolação, por L, distância ao longo da qual a carga se dissipa, é chamada de gradiente hidráulico, expresso pela letra I. A lei de Darcy assume o formato de Q igual a K vezes I vezes A. Já a vazão dividida pela área indica a velocidade com que a água sai da areia. A velocidade V é chamada de velocidade de percolação. Em função dela, a lei de Darcy passa a V igual a K vezes permeâmetro de carga constante. É uma repetição da experiência de Darcy, como esquematizado na figura do slide anterior. O permeâmetro geralmente se apresenta com a configuração mostrada na figura abaixo. Mantida uma carga H durante um certo tempo. A água percolada é colhida e seu volume é medido. Conhecidas a vazão e as características geométricas, o coeficiente de permeabilidade é calculado diretamente pela lei de Darcy, sendo que K é igual a Q dividido por I vezes A. Permeâmetro de carga variável. Quando o coeficiente de permeabilidade é muito baixo, a determinação pelo permeâmetro de carga constante é pouco precisa. Emprega-se então o de carga variável, como esquematizado na figura. Verifica-se o tempo que a água na bureta superior leva para baixar da altura inicial HI à altura final HF, num instante t qualquer a partir do início. A carga é H e o gradiente H sobre L. A vazão então será de Q igual a K vezes H sobre L vezes A. A vazão da água que passa pelo solo é igual à vazão da água que passa pela bureta e pode ser expressa por Q igual a menos A vezes dH sobre dt, onde A é a área da bureta e A vezes dH o volume que escoou no tempo dt. O sinal negativo é devido ao fato de H diminuir com o tempo. Ao igualar-se as duas expressões de vazão, tem-se menos A vezes dH sobre dt igual a K vezes H sobre L vezes A, de onde se tem dH sobre H igual a menos K vezes A sobre A vezes L dt, que, integrada da condição inicial H igual a HI, T igual a zero, a condição final H igual a HF, T igual a TF, conduz a ln de HF sobre HI igual a menos K vezes A sobre A vezes LT. E, finalmente, a fórmula usada. K igual a 2,3 de A vezes L sobre AT, logaritmo de HI sobre HF. Bom, falando sobre ensaios de campo de permeabilidade dos solos, são frequentemente utilizados na geologia de engenharia ambiental com o intuito de determinar os coeficientes de permeabilidade do terreno para fins de obras civis. O ensaio de permeabilidade é executado em furos de sondagem e percussão, conhecido por ensaio de infiltração, que tem por finalidade a determinação da perda de água do coeficiente de permeabilidade do solo. Bom, como exemplo, tem o ensaio de sondagem e percussão.
que é a técnica mais utilizada na análise dos solos e é conhecido como ensaio de sondagem e percussão, com circulação da água, o SPT. Também tem outros, o CPT, o DMT e o PMT, né, que é um método direto de exploração do subsolo, que se dá pela retirada de amostras deformadas ou não, para serem posteriormente analisadas. Também temos o ensaio de poços, que é incepção no solo em uma escavação vertical, de seção circular ou quadrada, com dimensões mínimas suficientes para permitir o acesso de um observador para a incepção visual das paredes e do fundo, bem como a retirada de amostras representativas, deformadas ou indeformadas. O ensaio de cavas. As cavas utilizadas segundo esse método são raras, em forma regular e seção trapezoidal. Este ensaio é mais conhecido também como Matsuo. Valores típicos de coeficiente de permeabilidade. Para solos sedimentares, no qual o coeficiente de não uniformidade é menor que 5, podemos utilizar a expressão de Hazen para determinar o coeficiente de permeabilidade do solo. Nesta equação, há uma relação entre o quadrado do diâmetro efetivo, que está expresso em centímetros por segundo, e o coeficiente de permeabilidade. É importante destacar que diâmetro efetivo, ou D10, é um diâmetro tal que 10% do solo, em peso, tem diâmetros menores que ele. Os valores apresentados na tabela representam somente uma ordem de grandeza, pois o que determina o coeficiente de permeabilidade são os finos do solo e não a predominância de um certo tamanho de grãos. Além disso, o valor de K está diretamente relacionado com a estrutura, consistência e compacidade do solo. Variação do coeficiente de permeabilidade de cada solo. Assimilando o fluxo pelo solo à percolação de água por um conjunto de tubos capilares e associando-se à lei de Darcy, em 1948, Taylor determinou a seguinte expressão para o coeficiente de permeabilidade do solo, no qual relaciona a influência de outros aspectos, como o estado do solo e do líquido que percola. Aspectos de influência na permeabilidade do solo. Além do diâmetro dos grãos, outros fatores estão relacionados ao coeficiente de permeabilidade dos solos, a se saber como a estrutura, no qual a organização de solos pode ocorrer através de forças gravitacionais, principalmente em partículas maiores, como areia e pedregulhos. No entanto, em solos finos, como argilas e siltes, são as forças eletromagnéticas de atração e repulsão que determinam a estrutura do solo. As principais estruturas de solos são simples, alveolar, floculada e dispersa. De modo geral, solos com estrutura simples têm maior permeabilidade do que as outras estruturas, sendo que a permeabilidade das estruturas floculadas é maior do que a das estruturas dispersas. Em relação ao grau de saturação, podemos afirmar que o coeficiente de permeabilidade de solos saturados é maior do que o coeficiente de permeabilidade de solos não saturados. Por fim, a temperatura influencia no coeficiente de permeabilidade do solo diretamente, pois quanto maior a temperatura, menor a viscosidade da água. Logo, ela terá maior índice de percolação. Conclusão. Dentre as diferentes formas de determinação do coeficiente de permeabilidade dos solos, mostrou-se mais confiável os métodos realizados em laboratório, devido à possibilidade de controle das condições do material. Nosso muito obrigado.